Olá pessoal, hoje nós vamos falar aqui um pouquinho, que é uma das etapas aí do processo seletivo, tanto para sargento técnico, oficial técnico e cabo técnico, que é o exame de aptidão física aí, o EAF, né, do processo seletivo, né, e eu vou contar aqui um pouquinho, basicamente o que está no edital para vocês, eu vou ler aqui para vocês terem ciência, eu vou contar como é que foi a minha experiência no final, após essa leitura aí do edital. 10.1. O exame de aptidão física tem como objetivo avaliar os convocados quanto à rigidez física necessária ao desempenho das atividades militares. Então, esse é o objetivo aí do exame de aptidão física. 10.2. O exame de aptidão física será constituído pela aplicação de 3 provas a serem realizadas pelo candidato em movimentos sequenciais padronizados de forma contínua, conforme as condições de execução discriminadas no anexo P, condições de execução do exame de aptidão física. Depois a gente dá uma olhada aqui nesse anexo P. Os candidatos deverão atingir os seguintes índices mínimos de aprovação. Então aqui é dividido, né? Segmento feminino faz aí uma quantidade inferior e o segmento masculino faz uma quantidade superior aí no processo da atividade física e o EAF. O masculino, flexão de braços, 10 repetições. Pessoal, isso aqui é rolha. Isso aqui é muito fácil de fazer. Esse exame aqui de entrada, já vou dizer bem claro para vocês. Quando vocês entrarem no exército, esse exame aqui que vocês estão fazendo aqui no início vai ser maior. Atualmente lá no meu, que eu faço, eu tenho 25 anos. Ó, eu entrei fazendo isso aqui, 10 barras. Mas no meu, para você tirar o B, é 30 barras. Entendeu? Abdominais é 60. A corrida no meu é 2.800. Então olha isso aqui, 10 flexões, 20 abdominais supra e 12 minutos para você correr 1.800 metros. Isso aqui é muita coisa. Atualmente eu corro lá 2.950 em 12 minutos, 3, fazendo ali o MB, o eco de vez em quando. Isso em Petrópolis, né, com altitude aí de 1.000 metros. Então isso influencia também. Eu moro em Duque de Caxias, uma altitude lá de 1.000 metros. E você tem que treinar isso aqui diariamente. Então isso aqui para entrar é muito rolha. Então se você não conseguir fazer isso aqui na entrada, praticamente aí, cara, vai ser muito difícil até você se manter na carreira militar sem praticar exercício físico. Você pode entrar nessa condição aqui e não ter um físico bem preparado e se preparando, mas você vai ter mais dificuldade no seu processo de formação e pós-formação, né? Porque assim, até seu corpo se adaptar, até você se adaptar mentalmente. Então, o processo masculino aqui são 10 flexões, 20 abdominais e 1.800 metros. E técnico não faz barra, tá? Nem na entrada e nem lá no engajamento. Quando você estiver no exército, você não faz barra. Isso não está no nosso escopo lá de militar técnico. Feminino, são 6 flexões, 14 abdominais supra e 1.600 metros de corrida. Também muito tranquilo para o segmento feminino, né? Então, assim, geralmente é isso aqui. O que você faz lá quando você chega lá? Você faz essa corrida, né? Entra para dentro de uma quadra e faz essas 2 repetições aqui, de braços e abdominais supra, depois da corrida. Geralmente é assim, não sei se mudaram essa ordem, tá? E vamos ler aqui o 10.4. A aptidão física será expressa pelo conceito apto ou inapto de acordo com os índices mínimos para cada etapa da prova. O candidato será considerado inapto no EF em caráter recursal. Em caráter recursal, poderá realizar outras 2 tentativas em 3 dias consecutivos para alcançar os índices mínimos de aprovação na etapa, totalizando 3 tentativas. Então, se você foi reprovado na primeira tentativa, você vai ter 3 dias consecutivos para fazer. É difícil se você não conseguir passar no primeiro dia. Por quê? Você já vai estar desgastado. Se você não conseguir passar numa atividade dessa que é muito fraca, muito tranquila, você dificilmente vai conseguir passar na segunda e na terceira. Pode ser que você passe, ali que você está com uma força de vontade maior e tal, mas vai ser difícil, porque é um teste muito tranquilo. E se você não conseguiu fazer na primeira vez, logicamente nos outros dias você vai estar bem desgastado, entendeu? Não adianta você correr 3 dias que você vai alcançar um índice muito baixo que você não está conseguindo. Então eu vi gente ser reprovada lá, e principalmente mulheres, acima do peso, tá? Então se você também é homem, está acima do peso, se prepara.
calcule, vai fazendo esses testes, vai treinando em casa, porque esse teste aqui é muito tranquilo. Apenas o candidato apto na inspeção de saúde convocado será submetido ao exame de aptidão física. Então não adianta você querer fazer o exame de aptidão física se não for aprovado no exame de saúde, tá? Que é o que eu já gravei aqui no canal. Acesse aí o vídeo anterior dessa playlist que você vai ter ciência. A candidata grávida ou com filho nascido em menos de 6 meses deverá comunicar sua atual situação ao chefe de comissão de aplicação do exame de aptidão física. Problemas decorrentes da não comunicação serão de responsabilidade exclusiva da candidata, que será imediatamente eliminado do processo seletivo quando a comissão de seleção especial for certificada da referida omissão da informação. A candidata grávida ou com filho nascido há menos de 6 meses não poderá participar do exame de aptidão física nem do estágio básico de sargento técnico, primeira fase, em virtude dos riscos decorrentes da carga da atividade física, sendo considerado eliminado do processo seletivo. Então aí esse é um dos lembretes aí para as mulheres que acabaram de ter filho, infelizmente. É assim porque a atividade física não é essa, gente, é muito intensa. Vocês vão estar sendo formados em 45 dias como militares, então vocês vão fazer diversas atividades. No meu caso, como eu servi em Petrópolis no batalhão ali da Brigada de Montanha, pô, fazia rapel na montanha, entendeu? Você fazia comando crawl, entendeu? Porra, em corda. Então imagina uma mulher que acabou de ter filho ali, tá? Acabou de sair de um período ali de gravidez, ela, pô, vai ter uma dificuldade muito grande, pode desmaiar pela atividade intensa. Isso com mochila nas costas, você fazendo aí marcha com mochila, com fuzil, carregando outro companheiro. É assim, o exército. Então, se você não tiver uma condição física adequada, você vai sofrer, pode passar mal e vir até falecer. Isso é perigoso, dependendo da situação, tá? O candidato convocado para a realização do exame de aptidão física deverá se apresentar data e hora e local publicado, seguindo a orientação de traje e divulgação no site do processo seletivo. Então, vai ser divulgado aqui na parte do exame de aptidão física, ó, trajes, tá vendo? E vai ser chamado aqui o que você vai ter que vir, o dia, data e a hora, ó. Vou abrir aqui para vocês verem, ó, trajes. Tá vendo, ó? Já tá dizendo aqui, ó, tem imagem. É anti-burro. Você vai olhar isso aqui, não tem como você aparecer com algo diferente disso aqui no dia. E aqui, ó, vou abrir aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Data, hora e local. Não tem como o militar, o candidato que tá fazendo isso aqui errar também. Entendeu? O seu nome vai estar aqui na lista. Se o seu nome não estiver na lista, você não passou para essa próxima etapa. Pode demorar, às vezes, entendeu? Porque são vários tipos de chamadas. Olha aqui, ó. Ó, quantas chamadas? Teve 3 chamadas. Então, pô, se você não foi chamado na primeira, você pode ser chamado na segunda. Mas, ó, os trajes, o horário, vai sair tudo publicado. Então não precisa ficar ansioso, não precisa se preocupar, que o exame vai ser tranquilo, tá? O candidato que faltar o exame de aptidão física ou chegar depois do horário estipulado na convocação, mesmo que por motivo de força maior, é considerado desistente e eliminado do processo seletivo. Por que é considerado desistente e eliminado? Lá tem um processo de assinatura. Você assina lá e tal. E se você vê que se o examinador vê que o candidato não está ali, ele faltou. Então ele vai te eliminar, entendeu? O candidato que não concluir ou obtiver aproveitamento do exame de aptidão física em pelo menos uma das 3 tentativas será considerado inapto, que a gente falou. As etapas previstas serão executadas pelo candidato na sequência que a comissão de seleção especial definir. Então, no meu caso lá, qual foi a sequência? Corrida, abdominal, flexão. Ok? O instrutor lá pode inverter, pode botar flexão, abdominal e depois corrida. Pode botar flexão, corrida e abdominal. Não tem uma ordem definida, tá? Nesta etapa, o candidato que for convocado e estiver concorrendo a 2 ou mais processos seletivos da região, realizará somente uma vez o exame de aptidão física. Será sob responsabilidade de informar a seleção de comissão especial sua situação para a repetição da menção. Ou seja, você está fazendo um processo seletivo aí, você, para sargento e para oficial, fica calmo. Você vai pegar e vai avisar lá o examinador. Você está fazendo os 2 processos e quer que repete a sua menção de qual nota você fez em um dos processos.
tanto para sargento ou para oficial, ou para sargento e para cabo, a mesma coisa eu acredito que deve ser na inspeção de saúde, tá? Então não precisa se desesperar. Você vai levar, se você for chamado no mesmo dia, geralmente é no mesmo lugar. Ou se não for no mesmo lugar, você vai avisar lá o chefe da comissão e ele vai te dar uma declaração, ele vai fazer alguma coisa lá, mas você não vai ser eliminado do processo seletivo. Fica tranquilo. Isso já está dizendo aqui no edital. Então não precisa você ficar ansioso, preocupado, fazendo um monte de perguntas. Geralmente, quando é essas coisas assim muito técnicas, eu exatamente não passei por isso. Mas se você passar por isso, leva uma cópia desse edital. Às vezes até o instrutor ali nem sabe. Isso aqui, será que pode? Já levou uma cópia do edital ali, uma folha dessa aqui. Se o cara te questionar, você tem lá a folha lá rapidinho e o cara mostra. Geralmente é assim, tá, gente? É difícil acontecer? É difícil porque geralmente quem participa das situações ali são militares que já estão preparados ali para o edital. Mas pode acontecer de um militar ter faltado e incluir um outro militar ali que nem sabe de que isso está no edital. Então você está levando uma cópia do edital ali para ter garantia rapidamente que você não vai ter nenhum problema ali com o examinador, tá? Ao candidato militar ativo do Exército Brasileiro, basta a comprovação do conceito mínimo B na utilização do TAF, no prazo de 4 meses antecedentes à data da realização do EAF. Caso contrário, será submetido às mesmas tarefas dos demais candidatos. A comprovação da-se mediante a cópia autenticada da folha do boletim interno BI, onde publicado o referido conceito, apresentado data, hora do local e horário do dia previsto para a realização do exame de aptidão física. O candidato deverá assinar a lista de presença no ato da entrega do documento. Ou seja, eu sou militar, terceiro sargento do Exército, não preciso fazer essa etapa se eu estivesse fazendo um outro processo seletivo. Era só eu levar a Copa do BI lá, onde sai o meu nome, terceiro sargento Paulo Sérgio da Silva Monteiro, menção lá, B ou MB, e eu vou levar isso para a comissão lá, o dia que foi realizado o TAF e o horário. Aí eles vão fazer esse cálculo, se foi 4 meses antes aí desse EAF, e eu só vou lá assinar, não preciso fazer nada disso. Eu teve um colega meu que fez de novo, como o teste é muito tranquilo, já estava acostumado, ele não, cara, vou fazer o teste, vou lá, fez, correu, tranquilinho, ele falou que correu, sei lá, 7 minutos essa corrida aí, fez lá 10 flexão, gente, 20 abdominais e pronto, foi embora, menos de uma hora, menos de uma hora, entendeu? Então tem gente que prefere fazer, entendeu? Eu faria, nem levava papel, eu faria de novo o teste lá, é maneiro, entendeu? Então, corrida de 1.800 metros, tranquilo, em 12 minutos, a gente está acostumado a correr aqui em Petrópolis 2.800 e pouco a 3.000, então isso aqui é bem tranquilo, tá? Então, geralmente é isso, tá? Eu fiz a minha prova, deixa eu ver se foi aqui no mesmo local. Foi aqui, ó, São Francisco Xavier, no Colégio Militar. Eu fiz aqui também, então, geralmente, o que eu aconselho? Vai com tênis visurado, porque o local ali, eu lembro, acho que o campo não é um campo nem sintético, é meio que uma areia, entendeu? Então não é legal para você correr bem legal aquele lugar ali. Então você vai com um tênis bem acolchoado, bem fofo, com uma roupa bem confortável, mas de acordo com o edital. Então leva um tênis de acordo com o edital, a roupa de acordo com o edital, mas uma roupa aí que vai te dar mais conforto aí na hora de correr, tá bom? E gente, uma coisa também aí que vocês precisam entender é dias antes, até semanas antes, se vocês forem correr na rua, evitem se machucar. É claro que você não tem como prever que você vai se machucar, mas se você trabalha de moto ou faz alguma coisa muito de moto, evite andar de moto. Teve cara que chegou lá, a perna estava machucada e ele foi reprovado, porque ele não tinha como fazer o teste. Tinha cara que chegou lá que tinha caído, se machucado. Então assim, fuja das atividades que podem te colocar em risco se você for chamado para essa etapa. Entendeu? Se você, se for teu trabalho andar de moto, se você for motoboy, você não vai ter como fugir. Mas uma semana antes ali, perto dos dias, 3 dias, 2 dias antes, cara, tenta não exercer nenhuma atividade que possa te machucar, jogar bola. Eu deixei de jogar bola, sei lá, um mês antes. Eu sabia que eu poderia me machucar, só fui correndo, me mantendo, para que nada pudesse me machucar. Evitei áreas de risco, algo de risco, para que nada pudesse machucar meu pé. Entendeu? Porque às vezes você pode ter uma torçãozinha aí no pé e te tirar. Você já é na etapa aí do TAF. Entendeu? Passou do TAF aqui é um abraço, entendeu? Passou do TAF, você já está nas últimas
nos últimos momentos. Então, pô, cuide da sua saúde, cuide da sua preparação mental também é importante. Se você é ansioso, pô, a única coisa que eu posso te aconselhar, eu não sou psicólogo, né, mas é um psicólogo, ver alguma atividade física que vai te deixar também aí em condições de você ficar mais calmo durante essas semanas, mas poxa, como eu falei aqui, repito novamente, o teste, tanto para mulher quanto para homem, tanto para segue feio para o segmento masculino aqui, é um teste muito tranquilo. Deixa eu ver aqui esse anexo F, anexo P, né? Eu não me recordo muito desse anexo. Condições para o exame de aptidão física. Ah, tá. Sem limite de tempo, não tem limite de tempo. Aqui tá falando como vai ser executado, né? Isso aqui também pô, todo mundo sabe como é que faz um abdominal, como faz uma flexão, entendeu? É basicamente isso aqui, tá? Então é mais para o candidato lá não fazer uma flexão, botar a mão na cabeça, aqui a mão no peito, fazer abdômen, vai fazer uma flexão, a mão aqui, entendeu? Como tá dizendo aqui no edital. Então é bizu, vocês sempre também tá preparado aí no edital para não ter nenhum tipo de surpresa. Então se você gostou desse vídeo aí, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Se tiver algum comentário, pode comentar aqui. Eu já passei por esse processo, né? Sou atualmente sargento e eu posso estar ajudando vocês aí em alguma dúvida aí durante esse processo que vai abrir agora. Eu tô gravando esse vídeo mês 7 de 2026. Esse processo vai abrir no mês que vem, mês de agosto, tá bom? Um abraço a todos aí, se inscreva no canal.